O caso Mitzi Senches conta a incrível história de uma garotinha de apenas 8 anos de idade que foi a sua própria heroína. Mitzi saiu de sua escola e estava voltando para casa sozinha quando, faltando apenas 2 quadras para finalmente chegar em casa, ela avista um homem dentro de um carro a observando. O homem a olhava fixamente de uma maneira que a deixou com medo. Em um primeiro momento, pensou em atravessar a rua, mas antes que pudesse ter qualquer reação, o desconhecido sai do carro e a chama. O homem diz que deixou cair uma fita adesiva no assoalho do carro que ele precisava para consertar uma janela e pergunta se ela pode ajudá-lo a encontrar. Mitzi, na sua inocência de criança de apenas 8 anos, se aproxima do carro para ajudar e quando ela se abaixa para procurar, o homem coloca a mão sobre sua boca e a joga para dentro do veículo. O homem a cobriu com um cobertor e dirigiu por horas. Ele avisa a garota que se não ficasse quieta, ela seria morta. Ela foi levada para uma zona isolada da cidade e foi amarrada para que não fugisse. A garotinha então pensou, é o fim, nunca mais vou ver minha família. Mitzi foi obrigada a beber bebidas alcoólicas e naquela mesma noite foi abusada. O criminoso a amarrou com uma longa corrente de elos prateados bem apertada na sua perna e trancou com um cadeado. Enquanto isso, seus pais a procuravam desesperadamente. Eles temiam o pior devido aos últimos acontecimentos macabros na cidade. Um delinquente estava solto nas ruas. O homem era Curtis Jean Anderson, um taxista local com uma ficha criminal perigosa, mas que ainda estava livre. Libertado da prisão um mês antes do desaparecimento de outra criança, a menina Sienna Firchel, com 8 anos também. Por 2 dias, Anderson dirigiu com Mitzi pela cidade com as janelas do carro cobertas por toalhas e cobertores para que ninguém pudesse ver por dentro, enquanto a polícia fazia buscas para encontrar a menina, mas sem sucesso. Até que um dia o homem decide parar o carro em frente a uma loja. Ele sai do carro para assistir a mãe de Mitzi chorar na TV. Ela então percebe que ele havia esquecido o molho de chaves na ignição e acredita que essa é a sua única chance. Ela rapidamente verifica todas as chaves até que uma finalmente abre o cadeado que a prendia. Mitzi então consegue se libertar e sai pela janela do carro. Anderson viu a movimentação e começou a gritar com Mitzi, dizendo para ela voltar. Ela olha para ele e faz com a cabeça que não. Não satisfeito, o criminoso passa a correr atrás dela. A garota corre em direção a um caminhão de entrega que estava passando pelo local. Ela grita seu nome para o motorista e diz que havia sido sequestrada. Ele rapidamente pega Mitzi pelo braço, com o caminhão ainda em movimento, e a levanta pela janela. Ao perceber que a menina conseguiu escapar, Anderson volta para o carro e foge. O motorista do caminhão envia um rádio para a polícia com o número da placa do carro e o criminoso é capturado poucas horas depois. Apesar da pouca idade, Mitzi, com sua agilidade e inteligência, consegue ser sua própria heroína e retornar para o conforto de sua família. Ela escapou sozinha de um destino fatal e, com isso, salvou muitos outros possíveis alvos. Mais tarde, Anderson se gabou na prisão por ter feito mais 13 vítimas. Seu julgamento aconteceu em 2001 e ele foi condenado a 251 anos de prisão pelo sequestro e abuso de Mitzi. Anderson havia saído das prisões da Califórnia por 10 vezes, de 1986 a 1999, por 3 condenações e uma série de violações de liberdade condicional e ligações de violência contra mulheres. Ele também morava em Vallejo na época em que Sienna desapareceu. De acordo com as declarações dos investigadores, Anderson admitiu em entrevistas na prisão que sequestrou Sienna e a segurou por várias semanas. A busca por Sienna demorou 14 meses até que um crânio foi encontrado na colina Los Gatos em 19 de janeiro de 2001. Apenas em 2004, as autoridades conseguiram evidências suficientes para incriminar Curtis pelo crime de Sienna. Ele já estava cumprindo sua pena pelo sequestro de Mitzi e foi acrescentado mais 50 anos de prisão por mais esse delito. Mas Anderson não chegou a cumprir toda a sua condenação, pois morreu de insuficiência renal em 2007. Quanto a Mitzi, ela teve uma infância completamente afetada e sua vida nunca mais foi a mesma.
Ela fez terapia durante anos e não soube lidar com o trauma. Quando tinha 12 anos de idade, já estava envolvida com álcool. Ela disse em entrevista que acabou reprimindo o horror de sua experiência e grande parte da sua adolescência foi envolvida com bebida, drogas e pequenos desentendimentos com a lei. Mitzi dizia que não era uma pessoa boa e não era mais uma boa filha. Até que em 2009, um acidente grave de carro que quase a matou a fez mudar completamente de perspectiva. Ela ficou gravemente ferida e, ao dar entrada na emergência, descobriu que estava grávida. Ela tinha apenas 16 anos e disse que esse acontecimento foi a sua chamada para o despertar. Pela sua filha, Mitzi decidiu mudar e recuperar sua vida. Atualmente, ela cria sua filha ainda na cidade de Vallejo e diz que encontrou o seu propósito ajudando famílias de crianças desaparecidas a encontrá-las. Ela também trabalhou por quase 10 anos para uma fundação, promovendo conscientização sobre segurança infantil e ajudando as famílias com o alcance da mídia. Hoje, Mitzi tem uma vida estável, seguindo firme no seu propósito.